Olá, estamos mais uma vez na presença da psicóloga Thalita Del Toto para conversarmos sobre comportamento. Thalita Del Toto, que é ligada aí ao atendimento a crianças, hoje fala sobre um assunto de extrema importância e muito sério, que fica aí na reflexão dos pais, para que a gente possa aí, discutir sobre isso. Eletrônicos na vida das nossas crianças. Tablets, computadores, celulares, enfim, até que ponto, isso prejudica ou não a vida, o cotidiano, a rotina dos nossos filhos. Thalita, conta pra gente. É sabido a resposta, mas acho que é importante a gente esmiuçar isso. É prejudicial ou não deixar as crianças aí expostas muito tempo a estes tipos de equipamentos eletrônicos? Oi, Dani. É um prazer estar aqui novamente. É muito importante que os pais tenham essa consciência de que o acesso aos eletrônicos ela é extremamente prejudicial às crianças, principalmente nos primeiros anos de vida. As crianças nos primeiros anos de vida, para um desenvolvimento saudável, cognitivo, emocional, elas precisam ter um contato com o mundo, é o momento de explorar o mundo, então de conhecer, de sabores, de sentir texturas. E quando a gente deixa a criança em frente a uma TV ou deixa a criança em frente ao celular, a gente impede que ela faça esse processo de explorar. E isso com certeza vai ter consequências lá na frente. Essa criança ela vai ter um atraso no desenvolvimento, ela vai ter um atraso em algumas aptidões que ela vai desenvolver ao longo dessa primeira infância, onde ela necessitaria estar explorando o ambiente. E neste caso, há um tempo específico para que nós deixemos os nossos filhos? Porque assim, é irreversível, A questão da tecnologia, o acesso a estes equipamentos é uma situação irreversível na vida das famílias. Entretanto, existe um tempo específico que a gente possa deixar sem prejudicar a vida das nossas crianças? É recomendável assim, A tecnologia, tudo na nossa vida, a gente tem que mensurar o quanto é positivo e o quanto é negativo. A tecnologia ela tem muitos pontos positivos, só que para a infância é muito bom que os pais entendam que nos primeiros anos de vida o mínimo possível desse tempo deve ser dedicado aos eletrônicos. Então as crianças de até 3 anos, por exemplo, elas não deveriam ficar expostas muito tempo ou nenhum tempo em celulares, em tablets, em qualquer tipo de acesso a eletrônicos nesse sentido, porque o que acontece? Muitas vezes pelo conforto aí de que a criança pare e fique quietinha, então as mães deixam lá, então deixam 1 hora, 2 horas, 3 horas e essa criança vai ficando ali esquecida, literalmente esquecida, porque ela não interage com esses ambientes virtuais, Ela só visualiza, ela recebe algumas informações, mas o que ela precisaria não chega. Então, digamos que está equivocado o pai e a mãe que simplesmente dá um celular para uma criança, um bebê de 1 ano, 2 anos de idade. Não é recomendado. Aqueles bebês que ficam lá, as crianças já ficam teclando, ficam ali visualizando as imagens e com isso se cogita a situação, nossa, como meu filho é inteligente, ele já sabe manusear um celular, por exemplo. É muito importante chamar atenção para os pais para isso. Na época em que éramos crianças, não existia o celular. Se existisse, a gente também poderia aprender. Então não é que a criança é inteligente, ela está apta à aprendizagem. Então se a gente oferece esse tipo de material e ensina, é o que ela vai aprender. Da mesma forma que se a gente ensiná-la a brincar, se a gente ensiná-la a convivência, se a gente ensiná-la outros tipos em outros tipos de contextos, ela tem total condição de aprender. Então assim, não é porque a criança ele sabe mexer, ele sabe achar os desenhos, isso não significa que a criança seja inteligente, é o que está sendo oferecido para ela e ela tem essa capacidade de aprendizagem. E um alerta para esses jogos que nós temos aí disponíveis, totalmente gratuitos, na internet, por exemplo, esses acessos a conteúdos inadequados. Eu acho que o alerta vai para os pais, sem sombra de dúvida, mas eu acho que, de modo geral, o acesso à internet é o que se deveria ter aí uma certa censura, um certo limite, porque dá acesso a essas possibilidades. Justamente. Devido a uma grande quantidade de crianças que vem apresentando comportamento agressivo, assim, em uma quantidade
considerável aí para que a gente pudesse se preocupar com isso, né, eu comecei a pesquisar esses jogos que as crianças têm tido acesso, né, e gostaria de chamar a atenção dos pais para os jogos que são para maiores de 18 anos. Aqui no Brasil, especificamente, os pais muitas vezes liberam muitas coisas para as crianças antes do tempo, né, e esses jogos que são para acima de 18 anos, eles têm conteúdo de violência muito excessivo, né. Então eu chamo a atenção aí para o GTA V, que é um jogo que está há alguns anos aí já no mercado. Muitos pais compram, dão para as crianças de presente, sabem que são jogos para maiores de 18 anos, mas porque o amigo tem, porque lá na escola vários amigos ganharam, então os pais acabam dando para a criança também, porque meu filho não vai ser diferente dos amigos. E aí a gente está tendo um contexto bem conturbado nesse sentido, né? Então chama atenção para os pais, é um jogo de violência excessiva, é um jogo onde a criança assume o papel ou do assaltante, ou de um maníaco, ou de um assassino. É um jogo onde as crianças, elas matam as pessoas, passam com o carro em cima de idosos, espancam pessoas na rua até a morte, para conseguir ganhar pontos, para conseguir passar essas fases do jogo. Inclusive também a gente tem nesse jogo prostituição. Então o jogador ele pode fazer programa com essas prostitutas e depois ele paga por esse programa e aí depois ele mata a prostituta para pegar o dinheiro de volta. Então assim, é válido que os pais tenham essa consciência e que eles mensurem o quanto isso vai prejudicar essa criança na vida adulta, né? Não falo aqui de crianças adolescentes, falo aqui pré-adolescentes. Falo de crianças de 5, 6, 7 anos que estão num processo aí de formação muito significativo e que estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Infelizmente, né? Temos também, recentemente lançado em canal pago aqui no Brasil, que envolve aí personagens, né, que são salsichas, né? Eu me assustei, eu choquei, né, com um pequeno trailer que foi nos encaminhado pelo WhatsApp, onde incita, onde incentiva e também demonstra claramente cenas de sexo. Isso para mim, quando a gente considera um desenho, tem que ter uma certa cautela, porque às vezes os pais não se atentam, né, que é um desenho que está passando na TV e simplesmente o filho está acompanhando, mas o conteúdo, a história por exemplo, dessa série, infelizmente não é voltada para crianças. Exatamente. Então aqui os pais, eles precisam estar atentos que nem todo desenho é um desenho para crianças, né? É importante sempre verificar para que público esse desenho ele está direcionado. Esse Festa das Salsichas, né? A Festa da Salsicha, isso mesmo. O desenho, né? Muitos pais acabaram encaminhando também, acabei recebendo esse trailer e assim, é preocupante saber que está sendo disponibilizado no canal pago em horários durante o dia, muitas vezes, então que os pais tenham muita cautela, né? São cenas de sexo grupal, então é importante assim, não é adequado. Então, como que você controla o que seu filho vê? O que você faz para ter esse controle, né? E é importante que os pais também saibam assim, a internet ela oferece tudo para a criança, então quem tem que fazer o filtro são os pais, a internet não vai fazer esse papel, né? Muitos youtubers, que é o que as crianças e adolescentes gostam de assistir hoje, chamam a atenção dos pais também nesse sentido, porque eles pegam personagens de desenhos e criam situações, histórias para um público maior de 18 anos também. Né? A gente tem aí o exemplo do Minecraft, que é um jogo que é jogado por crianças, que é um jogo de blocos. Então, assim, o jogo em si, ele é um jogo direcionado para o público infantil. Mas, quando a gente procura por ele no YouTube, e convida os pais a fazer essa pesquisa, porque não é difícil de encontrar. Quando a gente procura no YouTube esses conteúdos, esses jogos, muitos youtubers fazem versões desse jogo com o nome, né, Minecraft, só que quando a gente acessa, são novelas com os personagens, e aí são conteúdos pornográficos, zoofilia, que é a relação sexual de pessoas com animais. Tem a pessoa com um machado entra na casa e mata todo mundo dentro da casa, mata os animais, ateia fogo em animais. Então, assim, incita realmente a violência em todos os sentidos, né? Inclusive, tem alguns também do Minecraft que
que as pessoas elas estupram mulheres que estão na rua. Então assim, as crianças elas estão tendo acesso a tudo isso e os pais às vezes não têm essa consciência. Então eu chamo a atenção para que tenham carinho nesses momentos que essa criança está lá na internet, que pesquisem histórico, que verifiquem o que elas estão visualizando, que filtrem o que elas estão visualizando, porque a gente vai ter vai ter um problema bem grande aí nesse contexto que a gente está vivenciando hoje. Pois é. Muito preocupante o assunto, vários esclarecimentos aqui pela psicóloga Thalita, mas se você tem ainda mais informações que você busca, né, como se comportar diante destas situações com o seu filho, procure Thalita Del Toto. Thalita, o seu consultório, eu queria que você passasse o endereço e o telefone para agendamento de consultas. Tá, o endereço é na Rua Orestes Russi, número 294, no Planalto, e o telefone de contato é 991 58 4014. Certo, muito obrigada. Eu que agradeço. E até uma próxima entrevista. Até a próxima oportunidade.